Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje vamos falar sobre os efeitos do pecado. Há um debate teológico que discute o livre-arbítrio dos seres humanos. Os debates são sempre binários, em que o arminiano defende o total livre-arbítrio e, em contraposição, o calvinista defende a ausência total do livre-arbítrio. Depois de muitos anos, eu cheguei à conclusão de que o livre-arbítrio não é algo binário digital, mas sim analógico. Eu vou explicar. Na área técnica, tudo o que é binário tem nível lógico 0 ou 1. Os computadores são sistemas digitais binários e a maioria dos equipamentos eletrônicos são sistemas digitais. No entanto, existem equipamentos que podem ser analógicos, com variações no nível lógico entre 0 e 1. Como, por exemplo, um ventilador de teto com um dimmer que regula a velocidade da hélice, fazendo-a girar em diferentes velocidades. Ou o botão de um rádio, um botão de volume, que varia o volume do áudio entre 0 e o volume máximo. A sua racionalidade também é analógica. Porém, existe um fator que a impede de chegar ao nível máximo. Esse fator é o pecado. Depois da queda em Gênesis, o ser humano teve o seu livre-arbítrio afetado pelo pecado. O quanto cada indivíduo é afetado pelo pecado também é algo variável. É algo que nós não conseguimos medir com precisão. Há pessoas mais racionais e pessoas menos racionais. Há situações em que uma pessoa vive muito bem com o vírus do pecado sem sentir grandes efeitos. E há pessoas que vivem nas piores condições, como animais. Em todos os casos, o salário do pecado é o mesmo, a morte. O pecado afeta o livre-arbítrio, te deixando menos racional. Mesmo pessoas aparentemente racionais escondem algum vício ou comportamento pecaminoso. Excesso de espiritualidade também não é garantia de luta contra o pecado. Extravagâncias espiritualísticas são, na verdade, anestésicos à razão e bloqueiam o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, que inclui amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nenhuma dessas virtudes fogem da racionalidade. Então, o pecado faz o seu livre-arbítrio oscilar entre 0 e algo menos que 1. Uma vez que somos todos contaminados pelo pecado, nunca podemos chegar a total livre-arbítrio, que seria o nível lógico igual a 1. O ser humano tem livre ação, isto é, ele pode agir livremente, mas todas as suas ações terão influência do pecado. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Podendo agir livremente, o ser humano tende a satisfazer os seus próprios desejos. Na medida em que o indivíduo vai ficando mais escravo da própria vontade, isso é, do pecado, ele vai perdendo a sua racionalidade até chegar num ponto em que é movido apenas por seus instintos. E aí, quais seres na natureza são desprovidos de raciocínio e vivem apenas por instintos? Os animais. Então é isso que o pecado faz. O pecado reduz os seres humanos à condição de um animal.
Isso é visível em locais onde pessoas consomem drogas. Os indivíduos vivem como animais totalmente irracionais, totalmente dependentes daquele desejo que é causado pelo vício. Em Romanos 1, Paulo fala que a tragédia do pecado é intensificada pela idolatria e negação de Deus. Dizendo-se sábios, se tornaram tolos. Por isso Deus os entregou às suas próprias paixões, deixando-os afundar na imundície e desonra de seus próprios corpos. Outra passagem em Daniel 4 conta que o rei Nabucodonosor, ao não render graças a Deus, foi reduzido à condição de um animal, chegando a comer pasto com os bois. O ser humano é muito sensível ao pecado, e mesmo o mais eloquente e aparentemente racional pode chegar à condição degradante e de total irracionalidade. O mal está em todas as obras humanas, e isso interfere analogicamente no livre-arbítrio. Mentira, roubo, adultério, assassinato, estupro, homossexualismo, corrupção, guerra. O pecado está em tudo e em todos. Em João 8,34, Jesus diz que aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Mas assim como os escravos eram comprados no passado, em Apocalipse 5,9 diz que Jesus nos comprou pelo preço de seu sangue para sermos servos de Deus. Em Romanos 6,16 diz que somos escravos daquilo que escolhemos obedecer. Pode-se ser escravo do pecado ou obedecer a Deus. Mas como o pecador pode escolher obedecer a Deus, uma vez que ele já é escravo do pecado? É aí que entra a eleição e a graça irresistível. Sem a iniciativa do próprio Deus, o ser humano não é capaz de se arrepender de seus pecados e suplicar pela graça oferecida por meio de Cristo Jesus. O ser humano é um zumbi inerte a tudo o que é espiritual. Portanto, quanto mais próximo de Cristo, menor será a influência do pecado e mais racional eu serei, de modo que o livre-arbítrio e a liberdade plena está em ser escravo de Cristo. Por isso, Paulo fala em Romanos 12 que o nosso corpo deve ser apresentado como um culto racional a Deus, isto é, em santidade, sem se sujar com o pecado. Ao contrário do que muitas igrejas pregam, a Bíblia tem um apelo à racionalidade. A verdadeira espiritualidade consiste essencialmente em buscar ser santo, e isso só é possível sendo racional. O próprio conceito de santidade foi corrompido para tirar o foco do real propósito das Escrituras. As pessoas pensam que a busca por santidade envolve uma espiritualidade mística grotesca cercada de fenômenos extraordinários e êxtase litúrgico. Nada disso tem algo a ver com santidade. Está mais ligado a desequilíbrio emocional e psicológico, chegando muitas vezes próximo do que é visto em manicômios e hospícios. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo fala que tudo me é lícito, mas não deixarei que nada me domine. O apóstolo estava decidido a não deixar que nada o domine, que nada o controle. Podemos ser dominados por coisas extremamente perigosas, como drogas, pornografia, bem como por coisas aparentemente inofensivas, como açúcar, chocolate, comida, bebida, redes sociais. Tudo que foge à razão e te domina é uma armadilha para te escravizar.
sobriedade, racionalidade, espiritualidade, santidade, compaixão e caridade são tudo que o cristão precisa neste mundo. E isso só vem da única e verdadeira fonte, que é Cristo. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu fico por aqui, até um próximo vídeo, fique com Deus.